Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje na nossa live a gente vai falar sobre um tema que na verdade não tem um tema, é uma pergunta. Doutor, é normal? E aí você pode completar com qualquer coisa, né? Então essa pergunta sempre tem essa pergunta no consultório. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, fazer uma reflexão sobre essa pergunta. Doutor, é normal ter isso? É normal ter aquilo? Né? Então, daqui a pouquinho a gente começa, vamos esperar o pessoal chegar. Então, vamos lá, vamos lá. Tata entrou. Bom dia. Enquanto isso, enquanto o pessoal entra, de manhã é difícil entrar, eu sei. Eu vejo o pessoal vai entrando ao longo da live, né? Começando 6h30. Acho que a maioria das pessoas acorda mais tarde, mas a gente precisa acordar cedo. É bom para a saúde e dormir cedo também. É uma questão ali de regular o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, melhorar diminuir cortisol, melhorar a saúde. Isso diminui estresse, ansiedade, desbiose intestinal, então melhora tudo. Essa questão de você dormir mais cedo e acordar mais cedo também. Então não é só uma questão de hábito, na verdade é um hábito, mas que vai ajudar bastante a saúde física. Bom, aproveitando que o pessoal está entrando aí, Janice, Ricardo. Fala, Ricardo, bem? Bom dia para todo mundo. É, lembrando aquela questão do nome das lives, né? Que eu sempre continuo pedindo aí o nome da live, para vocês darem uma dica, né? Das lives no geral, né? Dessas nossas lives todo dia, de segunda, quarta e sexta. Então, continuando aí atrás de um nome legal. Quem quiser, quem souber, que tiver uma ideia legal, coloca aí, pode colocar nos comentários, pode mandar por mensagem depois. Hoje, para não perder o costume, falando do clima, aqui tá um clima um pouquinho frio do Rio de Janeiro, né? Fresco, um fresco mais pro frio. E não tá sol, meio nublado, mas eu acho que o sol vai abrir. Mas tá inspirador de qualquer forma, não tá aquele dia chuvoso, aquele dia ruim, meio chato, né? Cafezinho integrativo, cara. Integrativo. Tô anotando. Bom dia. Quem mais chegou aí? Adriana, bom dia. Terezinha. Tá anotado. Rose tá sempre presente. Bom, vamos lá. Fala o tema da live de hoje. 6h35, vamos começar. O tema da live de hoje é: doutor, é normal? Essa pergunta, que é o tema, né? Então, muitas vezes, várias vezes, a gente no consultório, quem é médico sabe disso, a gente ouve o paciente falar: doutor, eu tô sentindo uma dor, não sei aonde. É normal? Então, doutor, eu tô com um caroço aqui, é normal? Então, doutor, eu tô sentindo um enjoo, não sei o que, é normal? Gente, essa pergunta é normal? É uma pergunta que não necessariamente é a melhor pergunta a ser feita, né? É normal. Por quê? Normal é uma coisa muito relativa, né? Em tudo na vida, em tudo na medicina. Na saúde, no geral também. Porque você tem, por exemplo, pessoas que são, sei lá, mais estressadas, mas são normais. Pessoas que são mais tristes, mas são normais. Agora, não é uma pessoa que tem um problema mental, por exemplo. Aí eu sempre gosto de dar esse exemplo, que acho que fica muito claro. Então, uma pessoa que tem
a perna torta. A pessoa que tem uma perna torta, por exemplo. Você olha assim, tem aquela perna um pouquinho mais torta, mais curvada, né? Para fora, para dentro. É normal? E aí? É normal? Não é normal? Né? Mas é doença? Não é doença. Você precisa se preocupar? Você vai fazer uma cirurgia para corrigir aquela perna normal? Não, né? Então uma pessoa que tem... A pessoa tem sei lá, uma orelha maior do que a outra. É normal? Não, não é normal. Mas é uma doença? É preciso se corrigir? Tem que tratar? Tem que se preocupar? Né? Então, normalmente, não. Nesses casos, não. Então, o fato da a pergunta se doutor é normal, não necessariamente, não é a pergunta correta. Porque aquilo ali pode ser uma alteração que a gente não precisa mexer, que não precisa se preocupar. E aí, isso gera muita ansiedade. Isso pode gerar muita ansiedade em quem está sentindo. Porque, vamos supor que a pessoa está sentindo uma dor ali e você fala que é normal, o médico fala que é normal e que não deveria se preocupar. E aí a pessoa continua sentindo aquela dor, né? Ou então a gente tem uma situação também que às vezes você faz uma tomografia e encontra um nódulo no pulmão. Ou então um cisto no rim, ou então um nódulo pequeno no fígado, alguma coisa assim. E aí a gente fala, isso não precisa se preocupar. E aí você fica preocupado, fica tenso com aquilo, né? E aí, mas o médico falou que é normal, mas eu tenho isso aqui, eu não preciso tirar. Eu queria tirar, queria fazer uma biópsia. Então, isso são variações do normal, são coisas normais, mas que não devem se preocupar. Então, quando a gente... E aí gera essa angústia, né? Quando a gente fala assim, não, isso não é nada, isso é bobeira. E as pessoas, como não é nada? Como não é nada? Então, vocês precisam entender que existem coisas que são variações do normal, mas que não são doença. Da mesma forma que eu dei o exemplo da perna torta. A pessoa tem a perna torta. A pessoa não tem gente que tem um dedo a mais, tem 6 dedos. É normal? Não é normal, mas é uma doença? Não é uma doença, precisa tirar aquele dedo? Não. Então, se você tem um cisto no rim, é normal? Não. Precisa tirar? Não, não precisa mexer. E aí a gente entra no câncer. Operou a mama. A pessoa operou a mama. Tirou um segmento da mama, fez uma mastectomia, tirou a mama toda. E aí ela sente dor naquela região ali. É normal? É normal ter dor? É normal ter dor depois da cirurgia? Né? E aí a resposta é não, não é normal. Lógico, eu sempre falo assim que o nosso corpo não é feito para ser cortado. Né? O nosso corpo, ele é feito para ser inteiro. Quando a gente corta, a gente pode sentir dor naquela região. Então, nosso corpo não é feito para ser cortado. Mas é normal sentir dor? Não. O normal é não sentir dor. Mas é preocupante? É algum problema? Na grande maioria das vezes, não. Né? Não. Agora, precisa ser tratado? Depende. De que o quê? Né? Tratar o câncer, reoperar, preocupar, ficar preocupado porque aquilo ali é o câncer voltando? Não. Lógico, com a avaliação do médico, para o médico saber, né, se aquilo ali é o câncer voltando ou não. Agora, a dor precisa ser tratada? Sim, a dor precisa ser tratada. Então, é normal? É normal. Precisa tratar? O câncer não, mas a dor sim. Então é uma pergunta que tem várias respostas. Então não é uma simples assim, você perguntar é normal ou não. Então, eu queria passar para vocês essa visão, né? essa mentalidade de tentar entender a pergunta que vocês estão fazendo. Tentar entender a resposta que vocês querem ter. Né? Para vocês ficarem um pouco mais espertos quando forem perguntar as coisas. Então, na minha visão, a pergunta que vocês querem saber é assim, é preocupante em vez de é normal? Né? Doutor, estou sentindo isso. Devo me preocupar? Aí, sim, deve se preocupar, porque isso pode ser o câncer voltando, vamos fazer mais exames.
Isso é uma coisa. Agora, devo me preocupar? Não deve se preocupar. Você deve buscar um tratamento para essa dor, mas não se preocupa, porque isso não é o câncer voltando. Então, isso é a pergunta, no fundo da pergunta que vocês fazem quando o doutor é normal. Né? Então, doutor é normal? Na verdade, doutor é preocupante? Devo me preocupar? Devo correr atrás de algum tratamento em relação a isso? Né? Então, percebe a diferença da pergunta. Né? É normal para tudo isso que vem atrás dessa pergunta. Então, muitas vezes a gente faz uma conduta que é observar. Né? Porque, dependendo, se não for uma alteração suspeita de câncer, por exemplo, um nódulo no fígado, a gente já falou sobre, acho que a gente não falou ainda sobre o câncer de mama, a gente não falou sobre, por exemplo, o BIRADS, que é uma classificação do câncer de mama. E aí, às vezes, você vem lá, nossa, deu uma alteração 3, e aí, mas o médico pediu para repetir o exame em 6 meses. E aí você fala, pô, mas eu tenho um nódulo aqui, eu tô sentindo um caroço na mama aqui. Como é que eu vou esperar daqui a 6 meses? Isso é normal? Esse caroço é normal? Né? Então, quando as alterações são muito mais provavelmente benignas, são alterações que não causam problemas, e eu até lembrei de um tema aqui para a gente falar, não estão causando nenhum problema, né? Às vezes são só achados em exames de imagem e tal. Uma das condutas corretas na medicina é você observar, aguardar, esperar. Por quê? Muitas coisas melhoram sozinho. Muitas alterações, dores, às vezes até nódulos somem sozinhos. Então, é uma conduta. Ou então eles estabilizam e podem ficar lá parados. Então, se ele ficar parado ali, você vai ficar muito mais tranquilo de que não é um nódulo cancerígeno, né? E aí você vai ter que ficar fazendo acompanhamento. Por isso que é importante a gente ter essas condutas também, nós como médicos, de ter essas condutas, explicar para o paciente a importância do acompanhamento. Porque também muitas vezes acontece da gente falar, não, vamos fazer só um acompanhamento, vamos fazer um acompanhamento. Daqui a 6 meses você volta para a gente ver o que é. E aí a pessoa não volta. E aí daqui a um ano, 2 anos, aquilo ali cresce e aí se transforma num tumor. Então, naqueles 6 meses iniciais, ainda não virou um tumor, mas você repetiria o exame desses 6 meses depois, por exemplo. E aí depois de 6 em 6 meses, e aí você pegaria aquilo ali crescendo no início. Então, às vezes aquilo ali não é um câncer ainda, mas pode ser. E aí você ficaria acompanhamento. Por isso que essa conduta de acompanhar não é esquecer. Essa é uma frase, né, que a gente ficou bonita agora. Né? Acompanhar não é esquecer. Então, se você ficar, vamos acompanhar isso, vamos repetir exames. Não é esquecer aquilo ali só porque o médico me tranquilizou falando que não era nada naquele momento. Né? Então, tem que ser acompanhado, porque a gente tem que ficar seguro de que aquilo não é um câncer. Tem gente com massas, assim, 3, 4 centímetros, de anos e anos e anos, que não é câncer. Mas tem gente com nódulos de meio centímetro que cresce para 1 centímetro em 6 meses. Um exemplo, né? Então isso tem que ficar fazendo acompanhamento para a gente saber o que é. Por que não biopsia logo, doutor? Porque a biópsia, no caso de nódulos, né, a biópsia é um procedimento invasivo que tem seus riscos de complicação, de sangramento. E para que você vai ser invasivo, fazer uma biópsia num nódulo, né, em alguma coisa ali, que a probabilidade de ser benigno é muito maior do que ser maligno, pelo aspecto. Né? Então, por isso que a gente faz o acompanhamento. Então, ter essa conduta de acompanhamento é quando você tem uma suspeita de que não seja nada demais. E aí você te permite você só fazer o acompanhamento. Né? Então, aquela alteração é uma alteração normal? Não, mas ela te permite acompanhar. E não é tão preocupante assim. Mas tem que fica de olho nela. Entendeu? Então, essa pergunta doutor é normal? Doutor é normal? Às vezes eu recebo muito ali no YouTube, no Instagram. Doutor é normal isso? Doutor é normal aquilo? É interessante vocês tentarem entender o que tem por trás dessa pergunta. Agora, vocês têm alguma dúvida em relação a esse tema? Queria que vocês botassem aí no comentário.
se vocês entenderam. Se vocês já fizeram essa pergunta, coloca aí se vocês já encheram seus médicos com essas perguntas todas. Doutor, é normal? É normal isso? É normal aquilo? Eu anotei um tema aqui muito interessante para a gente falar, que é benigno e maligno também, vou explicar para vocês a diferença. Enquanto a gente vai falando aqui, a cabeça vai vindo vários temas, né? Mas é isso, gente. Então, é importante a gente... Foi resumindo aqui o tema de hoje, que eu acho que é um tema mais curto, mas acho que é muito importante, é a gente falar o que é doença, o que não é, o que é fora da normalidade, mas também não é doença, né? Então eu resumi isso para vocês, que existem muitas coisas que a gente tem que saber. A Janice já fez, é verdade. Então, e vocês, o mais importante é vocês entenderem que vocês querem saber quando vocês perguntarem isso. Isso é mais, quando vocês perguntar, que já foi perguntar para o médico se isso é normal, para um pouquinho e pergunta antes, o que vocês querem saber, qual é a resposta que vocês querem. Se vocês devem se preocupar ou não, eu acho que isso é o mais importante. Se eu devo me preocupar ou não, e se eu devo investigar ou não. Isso é mais importante do que doutor é normal, né? E é isso. Quanto mais conhecimento vocês têm da doença, do câncer de vocês, é melhor vocês se vocês estarem mais cientes do tratamento, cientes da doença, mais confiantes vocês têm, até mesmo nas perguntas do médico. Porque quanto mais vocês sabem, quanto mais vocês aprendem sobre o câncer, mais vocês vão estar confiantes no que o médico vai passar para vocês. Se eles passarem uma coisa que vocês não se sentirem confiantes, vocês... Bom, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso que está acontecendo. Então isso vai ajudar vocês a se sentirem mais confiantes no tratamento que vocês estão fazendo, né? Então é importante vocês saberem. Uma pergunta aqui, doutor, na biópsia do meu marido deu livre de neoplasia grau 2. Câncer de rim, ele fez a nefrectomia radical. Essa pergunta não tem muito a ver com o nosso tema, né? Não tem a ver com o tema, mas provavelmente sim. Provavelmente, eu não sei a situação por que ele fez a biópsia aqui, né? Parece que na biópsia não tinha câncer, eu acho que é isso. Mas eu não sei, teria que ver se é livre de neoplasia, como é que tem grau 2, né? Eu não entendi direito a situação. Se o grau 2 é quando você já tem o câncer, né? Então se você já está livre de neoplasia, como é que ele classificou em grau 2? Então, essa é a questão aí que precisa ser entendida direitinho. Bom, gente, hoje foi um pouquinho mais curto, porque um tema era mais curto, mas é muito importante, né? Essas perguntas para vocês entenderem. Bom, deixa eu dar uns recados finais aqui. A gente tem o nome da live, que eu estou sempre lembrando vocês de darem o nome da live. Quem sabe faz sorteio, não sei que sorteio eu vou fazer. Vamos pensar aqui, que o Ricardo deu a ideia de fazer um sorteio. E lembrando que essa live vai ficar salva no Instagram, aqui no IGTV e no YouTube, tá? E então só ir lá no canal também no YouTube, Dr. Vitor Magalhães Oncologia também. Tem todas as lives lá e também tem outros vídeos que eu posto também, falando sobre alguns outros temas, assim, bem legal lá. E aqui no Instagram também, queria pedir a ajuda de vocês para divulgar essa live para outras pessoas, tá? Pra gente poder, essas lives todas, né, que eu tenho feito, que eu acho que são muito importantes, a gente fala assim mais abertamente, fala de uma maneira corrida, assim, né? Fala sobre corrida, que eu digo discurso sobre vários temas, assim. E sobre alimentação, sobre câncer, sobre estilo de vida. Então tem vários temas assim nesse sentido. Então eu ensino sobre câncer para vocês e ensino sobre como ter bons hábitos de vida para não ter o câncer e também como vocês ficarem tranquilas, igual esse tema de hoje, que foi mais para explicar como que você pode ter uma pergunta melhor, uma correta pergunta para o seu médico, para ter uma resposta melhor para o seu médico também, né? Porque às vezes você pode, como hoje a gente pode perguntar para o doutor, é normal? O médico pode falar,
Aí você não ficou satisfeita, porque você continua sentindo aquela dor, ou ficou com aquele nódulo. E você, pô, como que um nódulo pode ser normal? Né? Então, fazer as perguntas corretas para o médico responder, te dar as respostas corretas, porque muitas vezes a pessoa ali não, o médico ele não tem uma, uma visão diferente de tentar entender o que você está querendo perguntar e te responder mais. Né? Tem, às vezes naquela correria, tem médico que responde muito rápido, é assim, não, responde rápido sim e não te dá a resposta que você quer. Né? Então, tem que saber fazer a pergunta correta para poder ajudar o médico. Tá bom? Bom, gente, tem gente entrando, Michele, tem um monte de gente que entrou aqui, eu não dei bom dia para todo mundo, Isaete, que respondia a pergunta, né? Fernanda. Bom, enfim, eu já tô indo, gente, e espero vocês na quarta-feira que vem, 6h30, e com mais um tema, que eu nem sei qual é o tema, vou escolher aqui depois. E é isso, gente. Um beijo, até mais.